Olá, seja bem-vindo ao episódio 33 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Isso mesmo, 33 Idade de Cristo. Bingo! Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo, e eu bati aqui. Boa. Pior que essa piada é repetida do episódio anterior do podcast, né? Mas tudo bem. A gente deve logo atingir os dois equipararem, porque um é semanal quando se pode, né? E o outro é quinzenal, né? Tipo, quando se pode. A gente pede desculpas, aliás, eu peço desculpas aos nossos assistentes do YouTube, porque a culpa de não ter saído episódio na semana passada foi minha, eu não tava aqui, né? Shame. Então, paciência, não pude, e aí... assim, pra ajudar eu ainda não informei ninguém, tanto no YouTube quanto na rede social. A gente ainda tem que melhorar a nossa comunicação, como você pode ver. Mas mesmo assim, a gente precisa pelo menos fazer o nosso jabá aqui, para caso a gente melhore a comunicação, vocês poderem ter acesso a ela. Boa, bom, nós somos originalmente um podcast, né? Só mais um podcast sobre ciência. A gente lança episódios quinzenais, quando se pode. A gente sobe os podcasts lá no Anchor, né? E o dessa semana é um pouco diferente, né? Em geral a gente tem um bate-papo com alguém. O dessa semana a gente pegou uma palestra que você deu no projeto, né, do Astronomia no Sítio, e a gente transformou em áudio e transformou em podcast. Então é um podcast basicamente sobre asteroides, mas é uma coisa bem inicial, né? Uma coisa bem... o que é, do que é feito, para onde vai, certo? Bom, a gente sobe esse podcast no Anchor, então só ir lá, tem a nossa playlist toda, mas você também encontra no Spotify, Google Podcast e por aí vai. Para melhorar a nossa comunicação, a gente tem redes sociais, não necessariamente a gente usa, mas a gente tem. Então segue a gente lá, a gente tá no Facebook e no Instagram. No Facebook tem um grupo, uma página, no Instagram é só seguir pelo @sm1psc. E quando se pode, a gente faz semanalmente a nossa, vamos dizer aqui, revisão sobre alguns artigos científicos aqui no YouTube. Então, por favor, se você gosta do nosso trabalho, se diverte, ou pelo menos perde um tempinho aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação, curte, por aí vai. Esse tipo de coisa que você faz no YouTube. Certo? Certo. Bom, hoje foi rápido porque eu não ensaiei o que tinha que falar e eu perdi a ordem, aí já era, sabe? É que nem falar seu CPF. Se você não falar tudo numa ordem, você não sabe mais. Mas se você não falar na ordem do CPF, o CPF não é seu CPF, né? Não, na ordem que eu digo, tipo, eu, por exemplo, falo meu CPF 3 números, 3 números, 3 números, 2 números. Tipo, tem um ritmo pra falar. Se, sei lá, eu tô falando meu CPF, x, e a pessoa interrompe no meio. Que número que é? Perdeu. Eu não sei continuar dali. Eu tenho que voltar e começar de novo. Tem às vezes também que você decora ou de dezenas em dezenas, ou centenas e centenas. Às vezes mistura as coisas e se não fizer nessa sequência de centenas e dezenas, acabou. Então, é bizarro, né? O meu CPF eu falo número por número, de 3 em 3. O meu RG eu falo dezena, número. Mas mesma coisa, se você não me falar, se você me interromper no meio, eu tenho que começar de novo. E aqui... No CPF eu falo de 3 números, 3 números, 3 números e dezena. Ah, tá. Não, eu não consigo fazer. Eu acabei de pensar aqui como é que eu faria, eu não consigo fazer. É que nem eu vi esses tempos atrás, tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, mas é que nem celular, número de celular, né? Já faz mais de 10 anos que acrescentaram o 9 nos números, e até hoje a gente pergunta o seu número de seu celular, você fala 9, pausa dramática, e aí começa. Essa pausa dramática, então eu ia falar isso, cara, que eu me lembro, eu comecei a colocar um 9, uma pausa assim estranha, e todo mundo começava o número. Até hoje assim. E não faz sentido nenhum. Assim, tem criança que tem celular hoje que já começou a usar celular com 9. Sabe, é só mais um número. Mas a gente não, a gente fala 9, pausa dramática, olha pra pessoa que tá anotando e continua. Parece que espera a pessoa dar um ok pra você. Você fala 9 e dá um espaço pra você lembrar. Como é que eu começo o meu número mesmo? Ah, tá.
Vai. Não, é bizarro, né? Parece que você fala o 9 e pede autorização, espera a autorização da pessoa pra você continuar, né? Tipo, 9, pegou a caneta? Vai, e não faz sentido nenhum, porque... Eu até hoje não decorei meu número daqui, cara. Eu nunca decorei meu número quando eu morei fora, nunca. E é bizarro, né? Porque em geral as pessoas já anotam, antes de você falar o seu número, ela já anotou o DDD e já anotou o 9. Você fala 9 e fica esperando, e a pessoa já anotou, ela nem liga pro seu 9. Ela tá esperando o resto já. Bom, vamos parar de enrolar. Na real, a gente tinha que fazer uma curadoria com o pessoal mais novo aí pra saber como é que eles fazem, né? Pega essas molecadas de 10, 11 anos de idade e fala: e aí, amigão, como é que você fala seu número? Você fala 9 da pausa dramática? Ai. A curadoria é complicada. A minha irmã, que hoje tá na faculdade, outro dia tentou enfiar o plug de fone de ouvido, eu lembro disso ainda, numa fita cassete. Quando a gente falou que era usado para ouvir música, uma fita cassete, ela tentou enfiar um plug de fone de ouvido num dos buraquinhos. Mas, cara, isso daqui não faz sentido. Não faz sentido. Porque não é assim que funciona. Você precisa de um toca-fita, você precisa de uma máquina desse tamanho. E ela tá na faculdade essa altura, então a gente tá muito velho, cara. Não, mas você tá viajando, cara. Tipo, toca-fitas, vai lá. Eu acho que era famoso em 95, começo dos anos 90, vai? Começo dos anos 90, sua irmã não tinha nascido. Em 2001? Então, começo dos anos 90, sua irmã não tinha nascido. Começo dos anos 2000, você já tava de CD pra frente. É normal que ela não tenha tido contato. Consciência, eu acho que já tinha acabado já. Talvez quando bebê ela tenha tido contato. Mas, mano, de novo, a gente tá enrolando aqui. Porque as nossas notícias, eu não sei a sua, mas a minha não tem nada a ver com toca-fitas ou com número de celular. Mas tem a ver com tamanho e números. Então, mais ou menos. Ok, quem começa hoje? Bom, não sei qual é a sua notícia, mas eu posso começar. A minha é uma notícia totalmente especulativa. Que é só pra ficar mais divertido, né? Nossa, que legal, a minha também, mas bora pra frente. Legal, então vamos começar com a minha. Bom, a minha pesquisa especulativa é uma pesquisa que saiu no Archive. O Archive, para quem não sabe, é só um repositório onde qualquer pessoa basicamente pode subir ali o seu pré-print ou um reporte, qualquer coisa basicamente, tá? Existe sim uma curadoria, mas ela não é muito restritiva, não. Em geral, você sobe lá os pré-prints, ou seja, você tem um trabalho que ou está em processo de revisão para ser mandado para uma revista, ou já foi aceito pela revista, e aí você coloca uma versão lá sem correção, sem edição, ou às vezes você coloca tipo para marcar território, sabe? Quando você só quer ser o dono do campo, você quer dizer para todo mundo que você está trabalhando com aquilo. E aí você vai lá e mete um trabalho lá para todo mundo meio que não fazer mais isso. Bom, então isso é o Archive. E no Archive, nesse mês de junho, o James Beecham e o Frank Zimmerman colocaram um paper que é uma ideia. E a ideia deles é de construir um LHC, tá? Quer dizer, um colidor de partículas na Lua. Tá? Bom, por que a ideia faz um pouco de sentido, né? E aí eu vou usar uma analogia que a gente faz. Gabriel, se eu quero observar um objeto muito longe, o que eu faço? Eu construo um telescópio maior. Essa é a ideia principal, né? Cada vez você faz uma coisa maior. Para você estudar partículas, algumas interações, você vai precisar do quê? Mais energias. Então, o que você precisa? Você vai precisar de um colisor... É colisor que fala? Eu acho que é colisor. Um colisor de partículas ainda maior. Só que tem os problemas, né? Porque você tem um limite físico que você pode... Físico, que eu digo de tamanho mesmo, que você pode construir um colisor de partículas, né? Imagina, você não vai construir um colisor de partículas no meio da cidade. Você vai ter que desabrigar pessoas para isso. Não é um processo legal. Agora, imagina um espaço onde não tem pessoas. Totalmente livre de pessoas, que você não tem que desalocar ninguém. E aí eles pensaram, por que não na Lua? A ideia deles, então, tá, é que você fosse construir um colisor de partículas que desse a volta na Lua. Tá? Esse colisor de partículas, ele obviamente...
Ele obviamente ficaria enterrado sob a superfície da Lua, né, para evitar variação de temperatura, e ele seria alimentado por painéis solares ao redor da Lua. Tá? E aí começam as coisas legais, porque eles calcularam para essa máquina hipotética, né, qual seria a energia que eles conseguiriam atingir. E a energia que eles conseguiram foi de 14 quadrilhões de electrovolts. Mas o que é 14 quadrilhões de electrovolts? É muita coisa? Cara, é muita coisa. Tipo, é muita coisa, 1000 vezes mais do que a energia que o acelerador de partículas, o LHC, lá no CERN, consegue produzir. Então, tipo, é muita coisa. Para você que não sabe o que é CERN, LHC, colisor de partículas, a gente tem um podcast com o Fábio sobre física de partículas. E também um podcast sobre física nuclear. Então, dá um pulinho lá, dá uma escutadinha, você vai pegar aí os termos que a gente está usando. Tá, bom, legal. E aí, o que eu faço com isso, né, com essa ideia? Bom, os próprios autores dizem que não é uma ideia que vai se tornar realidade tão cedo, tá? Tem muitos problemas com essa ideia. Primeiro, quem é o dono da Lua? Você sabe quem é o dono da Lua, Gabriel? Não, tem uma galera. Eu não lembro qual país, mas ele vendia... Como é que é? Certificado. Vendia... Não é certificado. Não é planta, tem um nome pra isso, mas é como um registro de que você tem posse daquele terreno na Lua. Isso. Os caras identificava onde que era e tudo mais. Isso. Os caras basicamente, era na República Tcheca, se não me engano. E eles vendiam... Caramba, tem um nome para escritura. É tipo uma escritura. Escritura. Isso, é tipo uma escritura que você, pessoa, se identificava, era dono de uma porçãozinha da Lua. Óbvio, não tem legalidade nenhuma isso. Muito legal. Aparentemente tem uma legalidade. A questão é a seguinte, para a República Tcheca você tem posse daquele terreno. A questão é que para você ter realmente posse daquele terreno, você teria que todos os países reconhecessem isso. Exato. Porque a República Tcheca não é dona da Lua, né? Sozinha. Não sozinha. Então, óbvio, você tem esse problema, né? Existem outras ideias de como explorar a Lua, mas tudo isso ainda está muito longe, porque a gente ainda está pensando em mandar alguém de volta para a Lua. Então, é um processo bem no futuro. Assim, é totalmente especulativo o projeto deles, tá? Só para dar alguns detalhes desse novo LHC, não pode chamar de novo LHC, nessa proposta, esse colisor que estaria circundando a Lua, ele teria 11 mil quilômetros de diâmetro. Só para você ter uma ideia, o LHC lá do CERN tem 27 quilômetros. Que já é coisa pra caramba. Que já é coisa pra caramba. Agora, ele fica enterrado lá em Genebra, né? Então... Isso. E aí o outro teria 11 mil quilômetros, né? Cara, assim, é uma ideia muito fora da caixinha. Os próprios autores, né? Eles comentam que a principal motivação do trabalho foi vamos se divertir fazendo conta? Então vamos imaginar uma coisa bem fora da caixinha. Eles imaginaram um colisor de partículas na Lua. Tá, como eu falei, isso está muito, muito longe de qualquer realidade, mas não quer dizer que isso não vire um projeto no futuro. Tá? Talvez não no futuro próximo, talvez não, né? Com certeza não no futuro próximo. Mas, cara, tem uma quantidade enorme de ferramentas que foram desenvolvidas primeiro e só foram encontrar utilidade muito tempo depois, né? Eu lembro, e aí você que trabalhou, acho, com isso, me corrija se eu estiver errado. A professora Cecília, falava de quaternions, que é um negócio que você pode explicar muito melhor do que eu, há muito tempo atrás. E meio que não tinha muita utilidade na época. E aí, acho que atualmente, ou pelo menos na nossa época de mestrado, doutorado, tinha gente trabalhando com isso, porque tinham descoberto utilidade para quaterno. Se você quiser explicar o que é um quaterno, mas é que eu não... eu lembro, basicamente... Eu lembro do... Calma aí, eu lembro do santo, mas não lembro do milagre. Não, basicamente uma brincadeira, basicamente brincadeira. Você meio que transforma as suas equações passando para um outro sistema com uma matemática.
A matemática é semelhante, mas é um pouquinho diferente, aí você passa para outro sistema e depois retorna. A grande vantagem que depois descobriram no Quaternos é que você consegue escapar de singularidades. O que seriam singularidades? É quando você tem um número dividido por zero, certo? Aí você vai ter uns infinitos e tudo mais. Para escapar desse tipo de problema, você consegue escapar usando Quaternos, né? E inicialmente, aparentemente, ele surgiu mais como um exercíciozinho de pensar num espaço diferente para você levar suas equações de movimento. Uma transformação de variáveis, né? Isso, fim das contas. Basicamente uma transformação de variáveis. O que eu queria comentar sobre a notícia, se você já me permite? Ah, sim, porque a notícia já acabou. É isso. Não, é interessante, né? Porque eu não sei exatamente como que isso poderia mudar a vida das pessoas, ter esse tipo de energia. Aqui na Terra seria realmente complicado. Você falou que isso seria uma coisa para o futuro, mas isso pode vir a casar com as ideias de mineração de asteroides. Porque para fazer um negócio desse, que você vai precisar de bastante material. Se aqueles projetos de levar asteroides para orbitar na Lua para fazer mineração funcionar, talvez seja viável, digamos assim, no futuro longínquo, mas seria viável, né? É a mesma ideia, né? Tem várias ideias de como você poderia explorar a Lua, sabe? Tipo, uma ideia seria a questão da mineração, né? Outra aí, que é mais nova, que foi dada, é a de você construir um coisa de partículas por lá, mas assim, por enquanto é tudo especulação, né? É só especulativo. Sim. Não tem... E aí, finalmente, a gente criaria uma boa justificativa para levar o... Oh, meu Deus, fugiu o nome dele. Quem? Não é Robbie Williams. Bruce Willis. Levar o Bruce Willis para o espaço como perfurador, porque aí ia precisar realmente de perfuradores na Lua, não num asteroide. Eu fico imaginando... Imagina, a ideia seria cavar e colocar um anel. cinturão, um bambolê na Lua. Um anel. A gente está basicamente criando uma justificativa para fazer a nossa própria Estrela da Morte a partir da Lua. Tem que tomar cuidado com essas coisas aí, porque a gente já viu que não dá certo, né? Pois é, né, cara? É nessas horas que a gente tem que levantar as mãos pro céu da Lua não ser propriedade de ninguém, né? Nenhum país específico, senão poderia dar muito problema. Beleza. Notícia legal, notícia bacana, notícia bem feita. É só especulativa. Eu só imagino como que sai uma ideia dessa, sabe? Porque é muito fora da caixinha. Não é que é assim, pouco fora. É uma pessoa chega pra outra e, cara, imagina um colisor de partícula na Lua. Cara, quanto será de energia que a gente consegue... Quanto de energia conseguiria gerar? Vamos fazer as contas aí? Vamos! É tipo o papo que você tem no bar com um colega seu, sabe? E aí o pessoal levou pra frente isso de um jeito muito estranho. Mas funcionou, né? É um bom exercício é o tipo de coisa que você faria você saca aqueles negócios? Às vezes você como professor, você vai dar uns exercícios pros alunos fazer. Às vezes tem uns exercícios que você faz que você fala, putz, que da hora fazer esse exercício. E aí pensei num exercício legal pra fazer. Você ficou tão feliz você se empolgou tanto com o exercício que foi lá e escreveu tudo, caramba. Acho que não dá pra publicar numa revista. Vou colocar no archive porque. Então, peraí. Só pra dizer, né? Eles colocaram no archive, mas segundo o próprio archive, eles submeteram pra Nature Physics o trabalho. Eu não sei dizer pra você se foi aceito. Submeter? Pra Nature Physics. Eu não sei dizer pra você se foi aceito, mas eles submeteram. Não é que eles estão de brincadeira com isso, não. Pelo menos numa revista mais de matemática, talvez seja um bom exercício, sei lá. Sim. Não sei. Deve ter alguma revista que caiba, porque então, é um exercício interessante. Essa é a pegada, né? Não existe artigo que não tenha lar, sabe? Todo artigo que você tem, em algum lugar ele cabe. Bom, vamos partir pra minha notícia, então? Bora. Beleza. Eu me confundi, cara. A minha não é especulativa. São, na realidade, coisas que já foram decididas. Como assim?
eu trouxe essa notícia, que é uma notícia mais administrativa do que científica, mas ela dá conta de uma coisa que a gente falou algumas vezes já nas nossas notícias. Né? A NASA aprovou 2 missões, a Da Vinci, acho que é Da Vinci, né? É Da Vinci. Da Vinci termina com CI, né? Então, é a Da Vinci Plus e a Veritas. 2 missões para voltarem a Vênus! Nossa, tá. A NASA vai voltar a Vênus. Na realidade, bom, eu já vou adiantar que, seguindo os passos da NASA, a ESA já aproveitou também e encaixou um projeto de missão que tinha também para Vênus, a Evision, que basicamente vai ser complementar a essas 2 missões, né? E, bom, isso obviamente tem alguma influência da descoberta, não descoberta da discussão. De fosfina em Vênus. Da discussão, pelo menos, de fosfina em Vênus, né? Exato. Isso acendeu, ninguém, assim, não se comenta tão claramente assim, mas sabe-se que tem... Poxa, tem uma mosca aqui. Olha, tem mosca na Europa. Se comenta que... não se comenta que é exatamente por causa disso, mas a discussão em si pôs em voga novamente o quanto a gente ainda desconhece de Vênus, que é um planeta extremamente importante, porque tem dimensões parecidas com a da Terra, você tem uma atmosfera muito, muito densa, uma temperatura absurda que chega a fazer chumbo derreter na superfície. Então, isso levantou novamente isso daí e acabou que foram selecionadas essas 2 missões. Não sei, para quem não conhece, normalmente a NASA faz uma seleção, o pessoal apresenta missões e são selecionados quais missões vão para frente. No caso, as missões que estavam competindo, deixa eu ver se eu acho aqui. Onde está? Sim, entre as finalistas tinha essas 2 missões a Vênus. Uma que pretendia visitar a lua vulcânica de Júpiter, Io. Né? E outra que pretendia visitar a maior lua de Netuno, Tritão. Tá. Né? Que também são missões interessantes, que iriam muito mais longe do que essa missão a Vênus. Tem alguns eu não sabia dessa notícia, mas tem alguns complicadores aí, né? Porque, por exemplo, recentemente, eu não sei se já chegou, qual o status da missão, mas teria sim uma missão já para visitar o satélite de Júpiter, né? Então, essa daí já é tem a Juice, né? Não é Juice? Juice. Eu acho que é. Eu acho que é sim. É Juice ou Juno? Eu acho que tem as 2. Mas eu acho que é a missão Juice. A gente já procura já. É uma missão da ESA, né? Uma missão Juice. E a ideia deles é... Legal. É de realmente visitar, explorar as luas de Júpiter. Eu acho que a Juno queria ver Júpiter mesmo, né? Então a Juice... Eu não sei se a Juice já foi lançada. Assim, procurem lá a missão Juice no Google, o que vocês acham, tá? Mas deve ter nas referências também aqui. Então acho que menos legal essa missão para Io, já que você já tem uma missão indo para lá, né? A missão para visitar Titã, ela é bastante interessante, porque Titã Tritão é lua de Netuno, Tritão não é lua de Saturno. Exato, foi o que eu falei. Perdão, então esquece. A maior lua de Netuno, Tritão. Tá, então esquece. Eu ouvi Titã. E aí eu ia todo argumentar que, Titã é realmente um alvo interessante, porque Titã tem uma atmosfera, não sei o que. Não que Tritão seja menos interessante. Tritão é bem legal também. Só que também Tritão tem uma complexidade ainda maior, porque Netuno fica ainda mais longe do que Saturno, né? E é bem difícil mesmo, porque Tritão é bem grande, tá? Tritão não é um satélite que a gente chama de natural. Aliás, perdão, não. Satélite natural ele né? Ele não é um satélite artificial. Ele não é um satélite regular, né? Quer dizer, ele não foi formado, ou pelo menos acredita-se, tem estudos aí que apontam que ele não foi formado ao redor de Tritão, de Netuno, mas sim que ele foi capturado, né? As configurações dele... Cara,
o sistema de Netuno de satélite, para quem estuda satélite, que é o meu caso, é muito bagunçado, é muito legal. Mas porque foi essa captura que fez um outro satélite ficar com uma excentricidade de 0,9, né? Errou! Eu acho que sim, não conheço. É bem legal o sistema, mas não é bem a fundo. Mas é estranho porque assim, você tem no sistema de Netuno vários satélites bem próximos do planeta, Tritão enorme e um satélite um pouco mais para fora. E aí uma das perguntas mas existia um sistema de satélite antes de Tritão ser capturado? E aí Tritão chegou e destruiu, bagunçou tudo, empurrou tudo pra dentro? Ou será que esses que tem lá se formaram depois? Tem vários questionamentos nesse sentido, né? Mas Sim. Legal, mas claro, ir pra Vênus agora fica muito mais apelativo, né? Por causa dos estudos de fosfina. Então é difícil competir, na verdade. E também não sei, eu não sei como é que se tem alguma diferença no valor, se ia ter uma diferença no valor quanto a isso, então Tem isso também. porque, bom, apesar de que estudar Vênus também não é uma tarefa fácil, né? Tá. Não, Então, mas por exemplo, eu tô pensando só da parte da justificativa, não tô nem pensando em valor ou o que é que essas coisas vão fazer lá, sabe? É mais por motivação, eu acho que é difícil você ganhar de Vênus hoje em dia, né? Sim, Uhum. é um pouco difícil. A missão Da Vinci, ela vai ser a primeira em décadas a enviar uma sonda para a espessa e quente atmosfera do planeta. Né? Como eu falei, a atmosfera é muito, muito pesada, a temperatura é muito, muito alta, é o planeta mais quente do sistema solar. Né? Normalmente você tinha esse problema de que se você afundasse na atmosfera de Vênus, o material derrete, em geral, né? Uhum. E também pela própria atmosfera ser densa, você ganhar dessa atmosfera para enviar dados de volta para uma sonda é complicado, né? Essa espaçonave em questão ela vai ser uma bola de cerca de 1 metro de diâmetro que vai afundar na atmosfera de Vênus ao longo de cerca de 1 hora. Então eles vão conseguir obter dados por 1 hora enquanto ela estiver afundando. Depois disso fica difícil. Uhum. E ela vai tentar medir o conteúdo da atmosfera do planeta, como que ele vai mudando de cima para baixo, né? A sonda também vai tirar algumas fotos de melhor resolução da superfície venusiana. E como ela vai afundar mais e mandar dados de mais profundo, seriam as melhores fotos da superfície que vai se ter. A outra missão, Veritas, né? Veritas tem o sentido, é a raiz da palavra verdade, né, e tal. Ele vai mapear a superfície com o radar, vai mapear a superfície inteira a superfície de Vênus com o radar, que vai ser legal, que aí a gente vai ter uma ideia de como que é de fato a superfície sólida de Vênus, né? Então a gente vai poder ver o relevo. Eles pretendem também fazer mapas 3D e procurar até placas tectônicas e vulcanismo, como é que funciona ali, né? E todas essas observações elas podem fornecer mais dados para futuras missões que vão tentar pousar em Vênus. O grande problema de pousar em Vênus é descobrir um material que consiga resistir à temperatura e conseguir coletar energia suficiente para mandar informação passando por essa atmosfera, porque não é fácil. Não parece fácil mesmo. Ontem, aliás, durante a sua apresentação lá na Astronomia no Sítio, tinha um chat do lado, as pessoas podiam ir perguntando as coisas, né? Eu dei uma passada por lá e uma das perguntas foi muito boa. Assim, a gente se diverte com a pergunta, mas claro, a pessoa realmente não sabe, tá? A pergunta da pessoa era: será possível construir um material tão resistente ao frio, uma roupa, né, que fosse resistente ao frio o suficiente para que a gente pudesse pousar num planeta gasoso? Assim, cara, você vai afundar, amigo, você vai parar lá no núcleo lá, e você tem problemas maiores do que a roupa. Então, eu até tava. Eu cheguei a explicar isso. Não, eu não cheguei a explicar isso, né? Eu acho que não. Foi uma pergunta assim que alguém no próprio chat falou assim: olha, eu acho que você tem problemas maiores do que a roupa.
Então, porque primeiro você é mais denso do que o gás que forma a superfície, então você vai afundar. Conforme você for afundando, você tem uma pressão que vai crescendo, crescendo, crescendo e vai te esmagar quando você chegar lá embaixo. Então, Não, você não. Você não vai. Começa aí, você não vai chegar lá embaixo. E não é uma roupa de frio que vai te ajudar. Mas assim, eu achei muito legal e ele casou, né? Porque é uma pergunta assim que pra gente é bobagem, né? A gente tá tipo brincando, fazendo chacota com a pergunta. Mas é uma pergunta assim que tipo vem realmente da falta de conhecimento que a população em geral tem de astronomia, né? Assim, de você imaginar, pô, por que não, né? Assim, você poderia traduzir a pergunta do tipo, pô, por que não construir uma roupa extremamente resistente ao calor para pousar em Vênus? Ah, mesmo motivo. Não tem isso. Você ia ter que conseguir uma roupa que é feita de algo mais resistente que chumbo. Eu acho que você morre antes de chegar lá. Mas tudo bem, né? Tentar você pode. Eu acho mais legal a missão da 20, parece ser mais legal porque classificando as missões baseadas em nada, a da 20 parece ser mais legal porque talvez ela traga realmente mais informações sobre a questão da fosfina, né? Pra gente realmente sair dessa discussão tem não tem, né? Porque, assim... vai de fato afundar ali na atmosfera. É uma discussão legal e tudo, mas meio que a gente quer saber o final da história, né? E aí talvez tem aí para quando essas missões são pensadas, porque eu acho que elas acabaram de ser aprovadas ainda, né? Então, tipo... Não, elas acabaram de ser aprovadas, elas foram mencionadas. Esse artigo, eu não lembro de quando que eu peguei esse artigo, era do início de julho, eu não sei se tinha acabado de sair a notícia, aparentemente tinha acabado de sair a notícia. Na semana seguinte, foi segunda semana de julho, obviamente. Junho, poxa. Saiu a informação, o próprio artigo já dava conta de que na segunda semana de junho ia sair a decisão da ESA sobre a outra missão, né? Eu não trouxe informação aqui sobre a outra missão, a missão da ESA, porque esse artigo falava só dessas duas, mas aí qualquer coisa eu deixo alguma coisa na referência também. Mas todas essas missões acabaram de ser aprovadas, então é muito cedo ainda, vai demorar um tempo até ser lançada. E a curiosidade sobre a missão da 20, ela foi proposta a primeira vez em 2015, quando ela perdeu para as missões Psyche, que vai visitar o Psyche, e para a missão Lucy, tá? Que também tá programada para ir atrás de asteroide. Então não é a primeira vez que essa missão foi proposta. Ela vai ser financiada agora em 2021, né? Ela foi aceita agora. Isso me preocupa, porque quer dizer que está mudando um pouco o foco. Mas tudo bem, a NASA também mandou muita missão a asteroides. Como você falou, o Psyche é interessante. Tem um artigo que eu sou coautor, que a gente publicou sobre Psyche. Psyche, ele seria o que a gente chama de protonúcleo, porque por causa do material dele estima-se que fosse bem metálico, e aí ele poderia ser o que, quando você junta um monte de planetóides formando um planeta, aí seria o que seria o núcleo, né? Então é um corpo bem interessante. E a missão Lucy, que vai visitar principalmente asteroides troianos, né? Isso. Que é legal também. Só para mais informação, né? Informação, Rogerinho. A missão Veritas também foi proposta inicialmente em 2015 e também perdeu para Lucy e para Psyche. Isso. A Veritas está planejada para ser lançada em 2028. E assim, é só planejado, tá? E a da 20 planejada para ser lançada entre 2029 e 2030. Então, assim, mas é claro, tá planejado, né? Tipo, disso aí ser verdade tem muito tempo ainda, né? Mas só para dar uma expectativa. Beleza. Só pra gente finalizar, eu queria aproveitar, porque eu vi essa notícia anteriormente na rádio, e aí eu tentei mandar mensagem pra ver se alguém me ouvia, e não viram minha mensagem. Triste, né? Porque o âncora, ele indagou como que esses caras, os Estados Unidos no caso, têm dinheiro, né? Porque
eles agora, saindo de uma pandemia, eles estão pensando em lançar. Assim que saiu a notícia, ele deu a notícia, ele falou isso, né? Gastar esse dinheiro com essa coisa, por que não adiar para 10 anos e tudo mais, né? E aí que tá, tipo, eu queria ter sido ouvido, né? Eu mandei uns áudios especificamente para ele e não rolou. Mas, bom, a gente aqui que trata de ciência, a gente sabe, por exemplo, que em época de crise, países desenvolvidos, o que eles fazem é abrir a torneira na área de ciência, né? Se você acha que, nossa, esse gasto estranho, né? Logo depois de uma pandemia, que você não viu o gasto que os Estados Unidos provavelmente vai ter em pesquisa de saúde, né, nos próximos anos. Eu acho que a conta é essa, né? Assim, se eles estão financiando 2 dessas missões que não vão ser baratas, imagina o tamanho do budget que eles têm para a saúde, sabe? Tipo, deve ser um negócio assim astronômico de pensar, né? Então, é importante falar isso, porque a gente viu uma palestra organizada por conhecidos nossos, aliás, 2 professores que vieram aqui, o Júlio e o Rafael Spar. Eles levantaram alguns dados falando exatamente sobre isso. E claramente nos Estados Unidos, quando você tem uma crise, você tem uma alta de investimento em pesquisa. Por quê? Porque quando você passa por uma crise, você precisa de investir um pouco do seu dinheiro em uma forma que você sabe que vai dar retorno. Dinheiro investido em ciência é retorno longo, mas dá retorno garantido. Então é uma forma segura de você não quebrar o país. Normalmente não se espera 10 anos, porque o rendimento da ciência é exatamente em 10 anos, né? Então, bom, se sabe, obviamente, que investir em astronomia já deu muito dinheiro, né? Muito das coisas que vocês têm de tecnologia que a gente tem hoje em dia são diretamente relacionadas com a engenharia espacial, que é exatamente que funciona exatamente para esclarecer essas dúvidas, essas curiosidades da ciência de astronomia, né? É que eu acho que o ponto é justamente o que você comentou, né? Você falou, né, que investir em tecnologia é um meio seguro para você não quebrar um país. Bom, eu acho que atualmente no Brasil a gente está buscando meio seguro de quebrar o país. Então a gente está no outro extremo do negócio. Toca o hino da União Soviética. Toca o hino da União Soviética. Sim, vamos apertar mais ainda, porque a gente tem um contraste enorme colocando nesses termos o nosso país, porque aí essa informação saiu essa semana, foi comentado isso semana passada, e aí essa semana nós temos notícias de que o supercomputador Tupã está arriscado de parar em agosto por falta de investimento. É um computador que usa, se eu não me engano, coisa de 5 milhões por ano, é o gasto de mantenimento desse computador, e por falta de investimento ele pode vir a parar em agosto. Só que esse supercomputador, ele é simplesmente responsável pela análises e previsões meteorológicas. Você pode reclamar, mas nunca tem certeza, às vezes fala que não vai chover. Isso é extremamente importante em outros níveis, porque você pode prever se vai ter uma estiagem ou não. Isso daí é muito mais claro, né, com esses computadores. E a gente não está exatamente passando por uma estiagem gigantesca que está gerando uma crise elétrica? Está. Certo? Então, numa época de crise, exatamente disso, aí que se corta dinheiro da área disso. Assim como houve cortes que também afetaram pesquisas, cortes recentes que afetaram pesquisas em coronavírus. Então, o Brasil, ele não só não investe mais em ciência em época de crise, como ele corta investimentos em ciência e ainda na área em questão para sair da crise. Que o problema é esse, né? Você fala assim, mas do computador Tupã e a importância dele para a questão da previsão do tempo, a meteorologia e tudo mais. Que o cidadão comum não entende qual é o significado disso. Porque o cidadão comum, para ele quer ver a previsão do tempo para saber se ele vai sair de guarda-chuva ou não de casa. Isso, para isso que ele serve. Agora, se você pensar em alguém que trabalha com agricultura, por exemplo, assim, tipo, o cara planta arroz, para ele é muito importante saber, é muito mais importante do que se eu vou sair de guarda-chuva ou não. Eu preciso saber que época eu vou plantar o meu arroz, que época eu vou colher o meu arroz, ou o cara que trabalha com gado, ou o cara que, entendeu? Tipo, são outros níveis. É que a gente tá naquela questão da sociedade totalmente individualista. Então, pra mim tanto faz. Então, dane-se, vai. Eu coloco um guarda-chuva sempre na minha bolsa. Não é assim que funciona, né? Eu vi a notícia que eles poderiam parar
com o funcionamento do Tupã. Na época que foi lançado o Amazônia 1, né, que é aquele satélite de rastreamento da Amazônia. Na mesma época que foi lançado, que é tipo um negócio muito legal, né, satélite brasileiro ali de rastreamento. Naquela época foi um monte de bolsas no próprio INPE, né, também cortadas de pessoas que trabalhavam com o Amazônia 1. Então, assim, tipo, por um lado, eles se comemora que foi lançado o satélite, que realmente é para se comemorar, mas do outro lado estão cortando a bolsa de quem trabalha com isso. Então, tipo, não adianta nada você lançar o satélite e não ter quem operar, entendeu? Não serve para muita coisa, né? Não, é um absurdo, é um cúmulo do absurdo, porque o Amazônia, esse satélite, ele é resultado de anos de colaboração com a China. Também. Você tem a parceria sino-brasileira de lançamento de satélites que gerou os vários cibers, e o Amazônia 1 vem exatamente, tipo, o Brasil foi aumentando a participação dele na geração dos cibers até chegar no Amazônia 1, onde ele fez praticamente tudo. Uhum. E aí, agora que a gente é capaz de lançar um satélite dessa magnitude, dessa importância, a ciência está sendo destruída, cara. Isso sem... assim, tudo isso sem falar dos cortes orçamentários para as universidades federais e estaduais. A gente tem o caso da UFRJ no Rio de Janeiro, que está muito precário. A própria UERJ também estava com problema. Então, tipo, aqui em São Paulo... Aqui em São Paulo um pouco menos... deputado estadual querendo fechar o UERJ. Assim, a ideia do cara é só ridícula, sabe? Tanto que não foi nem pra frente. Tipo, o cara falou, o pessoal, senta lá, tá? Depois a gente conversa. Tinha aquele quadro do Daniel Furlan, frases que merecem tapa na cara. Eu realmente não sei nem o que essa ideia merece, porque... É só tipo, tá bom, vai, tá. Faz aí a sua manchete e aí a gente vai seguir aqui com os planos. Eu acho que aqui em São Paulo tem também, né? A gente só sente um pouco menos, porque as estaduais aqui de São Paulo são um pouco mais fortes. Mas os cortes orçamentários nas universidades federais estão aí, cara. Você pega um gráfico de investimento, é óbvio que não começou hoje os cortes, tá? Então é bom, a gente brinca aqui tudo, né, da questão do governo, mas tipo, é óbvio que o governo inventou corte em ciência, em educação e nas universidades. Se você vê uma curva de decaimento, o que acontece é que chegou no ponto crítico, chegou no ponto onde não tem mais o que cortar, entendeu? Sabe quando você chegou no fundo do poço, agora tem que daí pra cima? O problema é que o pessoal chegou no fundo do poço e pegou uma picareta e tá lá, tá, querendo arrebentar um pouquinho. Lembrando que a gente teve universidades que estava faltando papel higiênico, isso antes, ainda no governo Temer, né? Bom, agora não está faltando papel higiênico porque as universidades estão funcionando basicamente em teleaulas, né? Também. Mas, cara, é desesperador isso, realmente desesperador. Então, eu fiz a gente comentou algumas vezes já dessa palestra, e a última pergunta para mim era, que não foi ao ar, diga-se de passagem. A última pergunta pra mim foi que mensagem eu deixaria pra quem quer investir nessa carreira de cientista. Coragem. E cara, eu fiquei muito chateado com a minha resposta, porque eu não consigo ser otimista pra dar essa resposta. Eu amo a minha carreira. Hoje eu tô muito bem com ela. Eu tô seguindo na medida do possível o caminho. Mas eu não consigo dar uma palavra de motivação, porque é desesperador quem é cientista na situação do Brasil. Eu acho legal pegar o seu próprio caso, né, como exemplo, né? Você falou, hoje eu tô bem com a minha carreira. Tá, mas se você olhar 3 anos atrás, meio que você tava num limbo, né? Que foi aquele período entre doutorado e o pós-doc. Eu terminei um doutorado, tinha o grau máximo de qualificação... E fiquei sem emprego, simplesmente, não tinha nenhum lugar pra me pegar emprego e utilizar. Eu fiz alguns bicos, tipo... Foi quando agradeço todos que deram essas oportunidades. Foi quando você conheceu o Astronomia no City, inclusive, né? Foram literalmente bicos, saca? Oi? Foi quando você conheceu o Astronomia no City, inclusive, não foi? Foi quando um dos bicos foi exatamente junto com o professor Felipe, que tava com esse projeto do planetário. Foi muito legal. E é o tipo de trabalho que eu gostaria de fazer de graça, saca? Porque é muito legal. Né? Mas naquela situação aquilo estava sendo para mim um bico, tipo, o ganha-pão, assim, na medida do possível.
Porque não tinha emprego, né? E essa é a realidade da maioria do pessoal que termina o doutorado hoje, tá? Antes, assim, alguns bons anos atrás, a pessoa terminava o doutorado, ela era absorvida pelo mercado das próprias universidades, né? Ela ia dar aula, ou ela emendava pós-docs atrás de pós-docs, e eram pós-docs remunerados, então era um trabalho, de fato, para ela, né? O pós-doc era um trabalho, assim como é. Hoje não, hoje, assim, o que você vê são pós-docs voluntários. Então quer dizer que você fez 4, 5, 6 anos de graduação, 2, 3 anos de mestrado, 4, 5 anos de doutorado para trabalhar de graça. Sabe? Tem que acabar um pouco esse romantismo também da carreira científica, né? Porque parece tudo muito bonito. Parece tudo muito bonito quando você não tem que viver disso. Quando você tem que viver disso, aquele é o seu trabalho, meio que você precisa de mais investimento nessa área, né? E não é o que está acontecendo. Então, tipo... É isso, né, cara? Não tem muito o que fazer. É triste, é muito triste, porque a gente é de uma leva em que estavam crescendo o número de doutores. Se estava fazendo esse crescimento, aí chega e fala, não, é porque tem muito doutor, por isso que está com problema de vaga. Não, não é. Porque você pega outros países e faz comparação por 100 mil habitantes, quantos doutores tem, e o Brasil ainda está com um número muito baixo de doutores. E falta de doutor já significa que você não tem um país com trabalhos de alta performance. E aí isso só está mostrando o quanto a economia do país é frágil. Sim. E por que é frágil, né? Saiu uma matéria há algum tempo atrás, não é nem desse ano, nem do ano passado, uns 3, 4 anos atrás, que criticava justamente essa formação de doutores, essa alta qualificação de doutores, porque o título da matéria era alguma coisa com o país ou a academia que forma doutores para formar doutores, que como se fosse uma coisa inútil, né? Que o trabalho do doutor seria formar outro doutor e é isso. E ficava no ciclo. É só uma pessoa que não entende, não sabe o que tá falando, sabe? Tipo, claro, o cara que fez um doutorado acadêmico e tudo, ele pode continuar na academia, não tem problema nenhum com isso, é uma carreira, mas ele pode trabalhar na indústria, sabe? O trabalho de um doutor não se restringe de um doutor acadêmico não se restringe à academia. O cara pode trabalhar numa usina, pode trabalhar numa fábrica, pode trabalhar num banco, fazer qualquer outra coisa, sabe? Onde os conhecimentos... Doutor inicialmente não é simplesmente para formar doutor, é para formar profissionais. Exato. Graduados, né? O caso de você ter mestres dando aulas, e às vezes nem mestres dando aula, a gente fala isso apesar de que a gente deu aula na época, né? Mas isso daí é só pela exata falta de doutores. O certo seria as pessoas que estão dando aula em todas as graduações terem um grau de escolaridade de doutorado. Fora isso, é aquele negócio que você acabou de comentar. A gente chega aqui na Europa e tal, e a gente vê que a realidade não é exatamente como no Brasil, onde você só tem como caminho seguir na academia, né? Eu até estava pensando como é que eu poderia continuar aqui, eu tinha esquecido completamente a possibilidade de ir para o setor privado. Sim, E em conversa com o nosso amigo que também teve no podcast, o Gladstone, ele falou, não, cara, se você lança seu currículo por aí, você consegue uma vaga relativamente fácil tendo um doutorado. Que no Brasil já não é, porque teoricamente eles pagam mais caro pelo grau maior de formação, só que eles também não utilizam, não é? Você não tem tantas linhas de pesquisa nas indústrias brasileiras, no setor privado brasileiro. E isso é importante destacar, porque já foi feita essa pergunta foi feita para o Ciro, eu queria ter tido a possibilidade de responder para ele, porque ele pergunta, não, por que o Brasil tem tão poucas patentes? É simples, é porque quando você vai ver quem publica patente no Brasil, é a universidade. Só que a universidade publica patente numa certa constante em qualquer lugar do mundo. Quem tem que dominar o ramo de patente é o setor privado. Quem não está publicando patente é o setor privado, porque não está fazendo pesquisa. É porque hoje, né, também a pós-graduação aqui no Brasil, pelo menos, ela é quase totalmente financiada com dinheiro público. É muito difícil você encontrar empresas privadas que patrocinam pesquisa. Tem, claro que tem, óbvio que tem. A Petrobras faz, outras empresas fazem. Mas não é na quantidade... A Petrobras é uma semi-estatal, né? É uma semi-estatal, mas tem outras, né? Eu citei a Petrobras porque eu conheço o que ela faz. Mas tem outras que fazem. O ponto é que elas não fazem na quantidade que deveriam fazer, né? E aí fica muito difícil, porque aí você fica dependendo totalmente
do serviço público. E aí você passa com uma crise como a gente está passando agora, e aí você vê as agências de fomento morrendo, né, pouco a pouco, porque não tem de onde tirar dinheiro. Bom, de experiência própria, por exemplo, eu vi alguns casos. Por exemplo, teve um projeto do CNPq que tentou trazer um pouco da iniciativa privada, fez uma abertura, e quem mostrou interesse era essas Petrobras e por aí afora, fora elas, empresas de fato privadas, só que todas multinacionais, como a Hyundai, por exemplo, como essas empresas de fora, né? Atualmente eu tenho uma que eu sei que está investindo, que é a JBS. Mas até aí a gente não sabe o quanto o investimento em ciência dela não está vindo exatamente para tentar melhorar a imagem que foi destruída nos últimos anos. Então, tipo, o Brasil não tem uma cultura da nossa própria indústria, que, diga-se de passagem, que teria que se desenvolver muito, e a gente está em déficit disso. A gente não tem uma cultura de setor privado investir em pesquisa. Isso é fato. É porque é muito mais fácil você importar caro a tecnologia pronta do que desenvolver a sua própria, né? Bom, eu acho que, ressentimentos à parte, acho que a gente fugiu totalmente do assunto e o vídeo está ficando bem grande. Então acho melhor a gente parar por aqui. E, nesse momento, acaba o hino da União Soviética, né? Não, beleza, eu vou colocar em looping. E eu acho que eu nem vou tirar dessa vez as menções ao vídeo da União Soviética. Eu acho que foi meio vídeo foi de crítica, de notícias, meio vídeo de descontentamento e discussão sobre esses problemas de investimento na ciência, mas a mensagem óbvia que a gente quer deixar aqui: olha, época de crise é aí que se investe em ciência. Investir em ciência é investimento. Tem pesquisa que mostra que o retorno é coisa de $8 a cada dólar investido, ou $4, eu não lembro, eu tinha feito essa pesquisa faz pouco tempo. É um rendimento muito garantido. Então, falta investir. Se você vê um país que está saindo de uma crise investindo em ciência, saiba que ele está tomando a posição certa. Se a gente está numa crise e a gente está cortando a ciência, saiba que a gente está fazendo completamente errado. Parabéns, Brasil, parabéns aos envolvidos. Bom, então é isso. Até semana que vem. Até semana que vem.